Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cormano Trindade, seu professor de Geografia, falando diretamente de TAPS. Pessoal, hoje eu vou continuar então falando sobre os sistemas de produção. Na última aula que eu falei sobre sistemas de produção, eu abrangi o assunto do Taylorismo, tá? E agora eu falarei sobre o Fordismo, que vai ser uma continuação, que o Taylorismo e o Fordismo andam juntinhos, de mãozinha dada, os dois. Pessoal? Então, já deixando aquele pedido prático de sempre para você, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo o que você está achando das minhas aulas, me diz aí, eu te ajudei a passar nas suas avaliações no final do ano? Então comenta aí embaixo, vamos trocar uma ideia, comenta o que você gostaria que eu produzisse e eu estarei produzindo na medida do possível. Tá bom, pessoal? Então, ativa as notificações caso ainda não tenha ativado e agora vamos entender então o que foi o Fordismo. Então, pessoal, assim, Fordismo, então, foi um sistema de produção criado pelo Henry Ford, Quem é o Henry Ford? Vou botar uma fotinha do menino ali, ó. Pá, esse é o menino Ford. Henry Ford, então. Ele é um empresário automobilístico, então ele foi o criador das indústrias Ford, Aquela fábrica de carro que a gente conhece bastante aqui no Brasil. Então, a Ford foi criada pelo Ford, de uma maneira bem fácil de entender. E então, o que esse cara fez? Ele pegou todo aquele estudo que o Taylor tinha feito ali atrás, e pensou, eu posso utilizar para mim. Sabe aquele bom e velho copia, mas não faz igual? Foi mais ou menos isso que ele fez. Ele foi lá, pegou as ideias do Taylor e resolveu desenvolver ela, aplicar ela na sua indústria, E assim criar um novo sistema de produção, tendo os princípios do Taylorismo, e ainda assim surgiu então o Fordismo. Então, o que o Taylor dizia, Lembrando que se vocês quiserem uma aula mais detalhada sobre o Taylorismo, é só clicar aqui em cima, tá? Então, assim, o Taylor nos dizia que para aumentar a produção, as pessoas deveriam ser organizadas de acordo com as suas aptidões dentro de uma indústria. Ou seja, cada pessoa ia fazer aquela atividade que tem mais facilidade, E assim a pessoa iria fazer sempre a mesma atividade, sempre apertar o mesmo parafuso, por exemplo, tá? E aí a pessoa iria se especializar nisso. Então, o Ford pegou essa ideia e pensou, com essa divisão de trabalho, eu posso aumentar a minha produção, tá? Então, assim, enquanto o Taylorismo lá tinha como objetivo a otimização da produção, agora o Ford tem como objetivo a produção em massa. Ele quer produzir muito produto, fazer um estoque gigantesco, porque ele acreditava que teria uma venda em massa também. Ou seja, vamos produzir em massa e depois vamos vender em iguais quantidades, Então, essa foi a ideia. Então, o Ford pegou as ideias do Taylor, aplicou na sua fábrica e aí desenvolveu um pouquinho, Deu uma adaptada para o seu universo, vamos dizer assim. E assim ele criou o que nós chamamos de linha de montagem, tá? Que vinha combinada com uma esteira na cadeia produtiva, A esteira que vinha passando e trazendo, por exemplo, vai trazer um pedaço do carro, bota em cima da esteira, a esteira atrás, a pessoinha vai ali, aperta o parafusinho ou bota uma pecinha e passa. E aí vem a próxima peça e ela repete a função. Então ela não precisava sair para buscar as coisas, porque já tinha uma pessoa colocando as coisas na esteira, ou uma máquina, comandada por uma pessoa colocando as coisas na esteira, e as coisas iam vindo para frente dela, ela ia ali, fazia o trabalho dela naquela peça, a peça seguia e vinha próxima na esteira. Então, assim, a gente começava a ter, então, uma mão de obra especializada, porque as pessoas estavam produzindo apenas aquele tipo de produto, estavam executando apenas aquela única função, e assim, surgiu, então, o Fordismo, Esse modelo de produção, ele também teve o que nós chamamos de produção homogênea, onde todos os produtos de determinado tipo eram produzidos da mesma maneira, Por exemplo, o modelo T, que eu vou colocar uma fotinha do modelo T aí na frente para vocês verem, que é esse carro que vocês estão vendo agora, que foi o primeiro carro que o Henry Ford desenvolveu, Henry Ford e seus trabalhadores, na sua fábrica. Por exemplo, ele era sempre pintado de preto. Por que esse carro era sempre preto? Tem um porém.
Porque ele acreditava, né, de acordo com os estudos que ele tinha feito, que a tinta preta secava mais rápido. Então ele conseguia ter, por exemplo, né, uma agilidade, né, uma velocidade maior para produzir. Porque quando chegava no ponto do carro faltar apenas a pintura, se tu vai pintar um carro de preto, tu vai pintar um carro de vermelho, o de preto vai ficar pronto antes porque a tinta seca mais cedo, tá? Então, tudo isso culminou então para o desenvolvimento então do Fordismo, né? Lembrando que essa produção em massa ela foi seguida em outras indústrias, em outras fábricas, né? E a gente não pode se esquecer que por causa disso, né, o Ford foi um dos responsáveis, né, pela crise de 29, né? O crack na Bolsa de Nova York, né? Ou a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Né? Que foi uma crise de superprodução, e aí futuramente eu vou estar trazendo uma aulinha para vocês somente sobre a crise de 29 para vocês entenderem. Tá, pessoal? Então, a nossa aulinha sobre o Fordismo é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui embaixo, ativa as notificações para você receber a minha próxima aula de Geografia na semana que vem e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Aquele abraço e eu fui!